Olhos, agradeça ao Senhor pela bondade dele, pela majestade dele. Agradeça ao Senhor, Ele é o teu Deus, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas com tua graça, com teu amor, Senhor, e manifesta-te aqui, Senhor. Nós te louvamos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Você sabe aonde? Na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga isso, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei em ti, Senhor. Você pode se alegrar na presença dele nessa noite. Aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem, ela vem. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Todavia Ele te convida a se alegrar na presença dele. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Nós nos alegramos em ti, Senhor. Nós nos alegramos em tua presença. Eu sei que há abundância de alegria em tua casa, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Diga eu creio. O choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Nós nos alegramos em ti, Senhor.
na presença do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, maravilha de Deus. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Seja adorado, Senhor, seja exaltado, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, nós nos alegramos em Ti. Oh, olhe para nós aqui, olhe para nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Nós leremos do 22 ao 33. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, do 22. Aleluia. Mateus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Mateus 14, 22 ao 33. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Eu sei que estás aqui nesse lugar, a operar milagres e maravilhas. Deus é tremendo, aleluia. Eu vejo o Senhor trazendo novas vestes nesse lugar. Não são vestes de santidade, não, são vestes de riqueza. Aleluia, são vestes de prosperidade. Não se trata de uma teologia de prosperidade, se trata de um Deus que é poderoso, um Deus que tem todas as coisas, um Deus que está por cima de tudo, de todos. Aleluia. Você que encontrou, vai dando glória a Deus e aleluia. Você que ainda não encontrou, corre, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu amor. Te amo. Aleluia. A história de Mateus 14 é muito forte. Glória a Deus, porque fala muito. Cada um de nós fala muito ao meu coração. O versículo 22 diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Está assim na sua Bíblia? Acompanhe aí no versículo 23. Não é pecado baixar a Bíblia no celular não, tá? Pode baixar. Desde que você fique no celular olhando, a Bíblia é bênção. Não pode ficar olhando o WhatsApp na hora do culto, né, irmãos? Então vamos lá, versículo 23. A despedir a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! Gritavam com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então o Senhor disse a Pedro: vem. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Sentindo o vento forte, Pedro teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
Versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Versículo 32, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Seja adorado, seja engrandecido. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ó Yeshua HaMashiach, ó o Santo de Israel. Não há outro como tu, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta-te neste lugar. Tu que andas sobre as águas, tu que tens o controle dos vendavais, das tempestades, das ondas, ó Senhor. Pai, todo o pavor tem que se dobrar a ti, Senhor, e diante de ti vai a abundância, diante de ti vai a tranquilidade, diante de ti vai, Senhor Jesus, a paz. Tu és o Deus que transcende em paz. Nós te amamos, nós te louvamos, nós cultuamos a ti. Seja adorado neste lugar, seja engrandecido neste lugar. Em nome de Jesus nós te amamos, Senhor. Você pode sentar aplaudindo o Senhor e glorificando o nome dEle. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a sua vida no particular? Como é que você está em casa, num trabalho? Não precisa me responder. Mas como é que está a sua vida com Deus? Essa pergunta tem sido feita para você há muitas vezes. Porque Deus está dizendo para você: se tem coisa que precisa entrar no eixo e melhorar, Ele pode fazer. Tudo que Deus quer é que tenhamos uma experiência com Ele. A experiência que temos com o Senhor, ela é diferente de qualquer outra experiência que vivemos. Seja ela no leito, seja ela na alegria, seja na fartura, seja na prova, seja na luta. A experiência com Deus é diferenciada. E Deus quer te levar e elevar a uma experiência única e pessoal com Ele. Algumas pessoas não estão dispostas a se lançarem ao sobrenatural. Nós queremos experimentar Deus vivendo uma vida comum, uma vida normal. E Deus não chamou a gente para ser normal. Se você ainda fica insistindo em ser normal, você ainda não experimentou o Deus que é anormal. O Deus que é sobrenatural. Um Deus que é transcendental. Deus é tremendo, Deus é extraordinário. Para de criar uma expectativa em um Deus como se Ele fosse igual a você, como se Ele fosse humano, como se Ele fosse se enquadrar nos nossos paradigmas. Deus não é como nós. Deus não age como nós. Deus, todavia, quer que nós experimentemos um pouquinho que seja do sobrenatural. Você já experimentou um pouquinho do sobrenatural? Começa quando você é batizado com o Espírito Santo e fala em mistério. Porque você não se contém, você não entende. E o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios 14:2, você não tem que entender coisa nenhuma, porque você não está falando língua de homem, você não está falando língua de nações, você está falando mistério com Deus. Está escrito. Se é mistério com Deus, é você e Deus em uma atmosfera sobrenatural. É necessário falarmos em mistério, é necessário falarmos em línguas, porque é só assim Deus pode intervir em nos levar ao sobrenatural. Você está pronto para viver o sobrenatural com Deus? O princípio de vivermos o sobrenatural são as provas, as lutas, os vendavais, os maremotos, as grandes ondas. Quando a coisa começar a ficar feia na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu chamado, é porque Deus tem uma experiência para te dar. Uma experiência com Ele sobrenatural. Nós provamos durante esses últimos 3 meses o inverno do Senhor.
o inverno espiritual, onde alguns receberam um conselho e colocaram em prática e não agiram em meio às circunstâncias. Porque tudo que o inimigo queria durante os 3 meses que passou foi que nós gastássemos energia, focássemos força, e ali guerreássemos, e ali resolvêssemos situações. Mas aqueles que entraram na brecha, que entenderam, recebeu de Deus a graça, o livramento, a intervenção, a manifestação, e o Espírito Santo de Deus agiu. Nós entramos na primavera do Senhor, primavera espiritual. Nós entramos em um novo tempo, e nesse novo tempo ainda é possível provarmos um pouco dos fragmentos do inverno, um pouco dos vendavais, um pouco dos ventos fortes que vêm fora de tempo, que Deus permite porque Ele quer provar para aprovar. Jesus disse aos discípulos, em uma época, em um momento em que Jesus estava com os discípulos: vocês vão entrar no barco e vão passar para o outro lado, e eu encontro com vocês lá do outro lado. Eles não imaginavam que Jesus iria da forma que iria. Na lógica, Jesus deve pegar um barquinho e vir, né? E nos encontrar amanhã de manhã. A gente deve se encontrar com Jesus amanhã. Jesus vai porque eu tenho que me despedir da multidão. Jesus despediu da multidão e ainda foi para o monte orar. De lá do monte, diz a Bíblia, de forma oculta, Jesus é transladado. Jesus transfigurou. Jesus teletransportou de cima do monte para as águas bravias. Quando você passa por algum problema, alguma dificuldade, olha para um lado, olha para o outro e não vê resposta, e não vê Deus. Onde é que Jesus está? Você olha para uma situação e você acha que você está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. É no pior momento da sua vida que Deus quer te mostrar o quanto você é capaz, o quanto você é forte, o quanto você pode, o quanto você tem dentro de si uma força, mas uma força maior do que o problema que te cerca, maior do que o vento que tenta te derrubar. Dentro de você há uma força, e essa força é Jesus Cristo, e essa força é do Senhor, que te capacita a vencer as adversidades da sua vida. Quando você pensa que você está só, de repente a coisa pode piorar. Pode parecer que está ficando mais difícil. Os discípulos estavam no barco, remando. A promessa foi que eles chegariam do outro lado. Eles estão agora um pouco apavorados, estão perplexos porque Jesus não está no barco. Outrora, em uma outra circunstância, aconteceu de eles estarem no barco, o vento se levantar e Jesus também está no barco. Eles ficaram incomodados e clamar: Senhor, o Senhor não se importa, o barco vai afundar, os ventos estão soprando para lá e para cá. Mas agora Jesus não está no barco. Tem momento na nossa vida que Jesus está literalmente calado, do nosso lado, mas quietinho, igual na situação, fingindo que estava dormindo, porque Jesus não dorme. Ele não dorme. Ele quer ver qual vai ser a sua atitude. Ele quer ver qual vai ser a sua reação diante do problema que você está enfrentando. Vai gritar, vai pedir socorro, vai correr em busca de solução, vai terceirizar o problema, ou vai acreditar no potencial de Deus na sua vida? Os discípulos estão experimentando de Deus e aprendendo com o Senhor. E para piorar a situação, Jesus não está no barco e se aproxima um fantasma. O fantasma
Normalmente, né? Normalmente dentro, né, da lógica dessa superstição, é um serzinho que flutua, que reluz, que possivelmente é branco. Jesus vinha caminhando, flutuando, com vestes brancas, fluorescente. Imagina o foco de luz quando abria um pedaço e focava em Jesus. Se eu e se você estivesse lá, teríamos agido da mesma maneira que os discípulos agiram. Gritaram de pavor. Para acabar de completar, além de os ventos e a tempestade nos afrontar, ainda se aproxima um fantasma. O que está te causando medo na sua vida? Deus pode estar escondido nisso que está te causando medo. Você tem medo de resolver um problema familiar? Você tem medo de se resolver em Deus? Você tem medo de acreditar no seu potencial? Você tem medo de executar a sua fé? Você tem medo de crer que o Senhor é na sua vida e pode, em meio às circunstâncias, no seu ambiente? Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Pastor, há muitos anos eu estou tentando abrir um negócio, e por que não abriu? O não você já tem. Você precisa de um sim. Pastor, eu estou com medo de parar de me medicar. Aí é você e Deus. Não coloca o pastor nem o seu médico nesse negócio, né? O pastor não está mandando você parar, mas às vezes precisamos ousar a crer no Senhor em um nível de provar a sua fidelidade. Quando eu falo de medicamento, normalmente algumas pessoas depressivas, que não demonstram a depressão, precisam de um medicamento para dormir. É aquele medicamentozinho de todo dia, pastor, que se eu não tomar eu não durmo. Faça uma experiência com Deus. Hoje, em nome de Jesus, eu vou dormir, não vou precisar tomar essa porcaria. E vai dormir. Em nome de Jesus, né? Não é um outro medicamento de controle. Porque o medicamento de dormir é aquele que destrói, corrói. E o Senhor pode consertar isso. Mas para o Senhor consertar isso, a sua fé precisa florescer. Precisa crescer. Você precisa entender que Deus quer que você experimente Ele como Ele é. De repente, os discípulos apavorados olham e gritam: é um fantasma! Quando a solução começa a brotar na sua vida, qual tem sido a sua reação? Quantas das vezes surgiu uma proposta, uma oportunidade para você melhorar, e você disse: isso aí não é de Deus, isso aí é balela, não vou nessa não. Porque é 10 por 1, porque é 90% contra 10. Quando surge uma proposta, quando surge algo que é para você mudar, não olha para valores não. Foca na oportunidade. Quando surge uma oportunidade, esquece valores. Tem pessoas que não conseguem ser promovidas, que não conseguem ser abençoadas, porque recebe uma bênção. Tem gente que não está nem aqui. Recebeu uma oportunidade. Ah, não vou não, paga muito pouco. Eu sentei e disse: ó, é pouco, mas tem isso, tem mais isso, tem mais isso, e isso, e mais isso. Tem certeza que é pouco? É, olhando por esse lado,
Não é olhando por esse lado. É entender que existem propostas que vai fazer você ter descanso, vai fazer você ter tempo com sua família, vai fazer você ter tempo para Deus. Tem gente querendo ganhar muito, tio Cid. Ganhar muito, muito, muito. Mas não consegue ter um tempo de qualidade com a família. Não consegue ter um tempo de qualidade com Deus. Porque está ganhando demais. Acha que está ganhando demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. A melhor e maior filosofia que eu já ouvi é que o ser humano gasta saúde para ganhar dinheiro. E fica velho, tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Salomão chama isso de tolice. Chama isso de correr atrás do vento. Que proveito, né? Ganhou tanto dinheiro, agora está velho, não pode desfrutar. Tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Coloca na balança se a oportunidade de Deus para a sua vida é bênção ou não. Cai para dentro. Não tenha medo. Eu ouvi pessoas dizendo: pastor, quando eu estava ganhando tanto, eu não era feliz. Agora que eu ganho assim, é menor. Mas agora que eu consigo entender e dar valor e desfrutar e ter tempo. O que te causa medo? O que te deixa inseguro? Os discípulos olharam para Jesus sem saber que era Jesus. Às vezes Deus permite uma solução na nossa vida camuflada. E eu vou dizer para você que todo problema, toda dificuldade, toda adversidade é uma bênção camuflada. Todo gigante é uma oportunidade de você ser promovido. Quantas das vezes você decidir enfrentar um problema, quantas das vezes você decidir resolver um problema, você vai ser promovido, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai receber de Deus uma promoção, você vai ser promovido. Lembra de Davi? Ninguém queria enfrentar Golias. Ele olha para as circunstâncias e diz assim: o que é que vai ganhar? Quem enfrentar Golias vai se tornar príncipe, vai ficar isento de pagar impostos, vai morar num palácio. Opa, põe meu nome aí. Vai virar príncipe, casar com a princesa e vai herdar o trono. Põe meu nome aí. Não tem outro, só tem o seu nome aqui. Glória a Deus. Você está disposto a enfrentar os seus problemas? Para de fugir dele. Para de correr. Pensa, será que é um fantasma? Será que é uma assombração? Será que é realmente um problema que está se aproximando de mim? Ou será que é a solução? Ou será que é a oportunidade de eu ser promovido? Quando Jesus diz: não temas, sou eu, eles ainda tinham dúvida. Mas Pedro faz uma pergunta. Pedro está prestes a ser promovido ao sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural com Deus? Você quer provar do que Deus tem para você? E a maioria não quer viver? Eu quero viver o sobrenatural com o Senhor. Eu quero crer que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha frente, eu não serei atingido. O sobrenatural é você ver todo mundo frustrando por causa de uma crise, por causa de um problema, de uma doença. E de repente você olha para si e fala: meu Deus, que glória, que graça, que bênção. O sobrenatural é você olhar e ver o Senhor entrando com providência
quando o médico disse que não tinha mais solução. Não tinha mais jeito. E aí Deus diz: fica tranquilo, apenas creia, porque hoje você vai andar sobre as águas. Pedro disse: Senhor, se és tu, então mande que eu vá até o Senhor. A palavra que Pedro recebeu foi uma palavra rema. Vem, Pedro. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós precisamos interpretar o que é a palavra rema de Deus para as nossas vidas e o que foi rema de Deus para o personagem da história. Existem palavras que não é Deus direcionando a nós literalmente, é apenas o Senhor nos ensinando a vivermos o sobrenatural e agirmos pela fé. Na Coreia do Sul, do Norte, se não me falha a memória, 2 jovens, durante uma enchente, decidiu entrar dentro das águas sobre esta palavra. O pastor David Chu escreve isso no seu livro Quarta Dimensão. E essas 2 jovens disseram: Pedro andou sobre as águas, nós também vamos. A enchente tinha tomado a rua e elas precisavam estar do outro lado. E foi o maior escândalo do evangelho naquele dia, porque elas entraram e morreram. Morreram porque Jesus não tinha dito para elas o que ele disse para Pedro. Aplicar a palavra de Deus diante das circunstâncias é colocar nossa fé no Senhor e ouvi-lo dizer: vem. Podemos provar o que Pedro provou? Claro que sim. Mas precisamos também ouvir o que Pedro ouviu. É muito fácil nós colocarmos em prática por causa da nossa emoção as Escrituras. Deus não nos ensina a agirmos assim. Agir por fé é agir por sensibilidade no Espírito. Eu vou crer e por isso eu vou ousar. Mas se eu não estiver sensível, eu vou frustrar. Eu quero entender a Bíblia, pastor. Está me confundindo a mente. É para me ousar ou não ousar? É para fazer ou não fazer? Haverá sempre um sinal de Deus, haverá sempre uma oportunidade, haverá sempre uma proposta dos céus, um sinal te chamando, te atraindo, dizendo para você, e o seu coração vai sentir paz, e você vai entender. Nós podemos aprender com Gideão em uma circunstância pela qual ele sentiu dúvida e ele precisava de certeza. Se o Senhor é comigo, se o Senhor está dizendo que eu sou um homem valente, corajoso, forte, eu peço-lhe que aprove uma situação, que o Senhor haja mediante essa minha atitude. E Gideão colocou o anjo do Senhor à prova. E ele viu o anjo respondendo. Porque Deus responde quando nós estamos em dúvida. Quer ousar? Ouse no Espírito. Ouse em Deus. Vai ter momentos, assim como o apóstolo Paulo, que você vai querer fazer algo que Deus vai dizer: agora não. Agora não. Agora não. Mas eu vou para cá. Não, você vai para lá. Porque sensível ao Espírito Santo, nós vamos conseguir nos alinhar ao propósito do Senhor. Diante das circunstâncias, no pior desafio da nossa vida, nós precisamos olhar e se perguntar: será que Deus não está escondido nesse problema?
Deus não está escondido nessa situação. Deus não está escondido nessa adversidade. O que Deus quer com isso? Você vai perguntar e Ele vai falar no seu espírito. E Ele vai revelar para você. E você vai sentir paz. E você vai começar a andar na paz que transcende todo o entendimento. Quando Pedro disse: se és tu, manda que eu vá. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro começou então a descer do barco e viu que o seu pé não afundou. Imagina, sobre as águas. Pedro agora dá uma voltinha, olha para os discípulos e começa a caminhar. Pedro está caminhando sobre a palavra de Jesus. Pedro está caminhando orientado, direcionado sobre aquilo que o Senhor colocou. E no meio da nossa caminhada é natural você desanimar, é natural você frustrar, é natural no melhor momento você olhar para as circunstâncias e dizer: não, logo agora, pastor, o senhor começou com esse negócio aí. Ah, vou sair da igreja. Ah, eu vou frustrar. Eu vou para outra igreja. Eu vou. Aí começa a desanimar. Você sabe o que vai acontecer? Vai afundar. Porque quando você olha para as circunstâncias, olha para aquilo que você não devia olhar, o seu foco, ele sai daquilo que deveria permanecer. Qual é o seu foco na igreja? Qual é o seu foco no reino de Deus? Qual é o seu foco na presença do glorioso e eterno Salvador? É o pastor. Você vai frustrar, você vai decepcionar. Mas se o ensino que o pastor está te dando é Bíblia, vai para ela. Vai pesquisar, vai ver: o pastor, o senhor está aqui errando. Olha, tudo que o senhor está falando, não tem nada disso escrito na Bíblia. Alguns irmãos que estão aqui estão dispostos a rasgar a metade da Bíblia? Algum dos irmãos que estão aqui está disposto a rasgar a metade da Bíblia? Não, irmãos. Mas alguns irmãos estão questionando porque a Bíblia tem antiga e nova aliança. E questionam porque há princípios da velha aliança que nós precisamos guardar, que nós precisamos viver. Está na Bíblia, irmãos. Do Gênesis ao Apocalipse. É para nós aprendermos, é para nós executarmos, é para nós caminharmos, é para nós vivermos o sobrenatural com o Senhor. Se você está frustrando porque você não tem olhado para as Escrituras Sagradas e analisado que está tudo aqui, você vai afundar. Vai afundar aquele que quer viver uma vida disfarçada. Sabe como é? Não, é porque eu vivo na graça e na graça e não sabe nem se expressar ou explicar, achando que o Senhor anulou tudo que Ele cumpriu. Queridos, nós não vivemos debaixo de um jugo. Nós aprendemos com Cristo os princípios de tudo aquilo que Ele quer que nós vivamos. E só dá para executar e colocar em prática uma vida plena com o Senhor, experimentar o sobrenatural, se eu começar a conhecer quem Ele é por inteiro. É impossível você conhecer Jesus apenas lendo o Novo Testamento. Eu estou falando de Jesus Cristo, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada aponta para Jesus. Não conseguimos andar sobre as águas, por quê? Porque não conseguimos ter uma vida plena nele.
não conseguimos depender dEle, não conseguimos confiar nele, não conseguimos andar sobre a palavra dEle, não conseguimos viver na perspectiva dEle. Queremos viver na nossa, queremos provar aquilo que é bom, que é agradável, mas voltar atrás e olhar para os vendavais. Deus não quer que você olhe para trás. Deus não quer que você tenha medo das circunstâncias. Deus quer que você caminhe em direção a Ele. Nesses dias nós estamos sendo desafiados por Deus a vivermos sobre as águas. Eu não disse caminhar sobre as águas, eu disse viver sobre as águas. Viver no sobrenatural, viver de milagre, viver no profético, viver daquilo que está acima da nossa expectativa. Não é viver no fanatismo, não é viver na loucura dos fanáticos, não é isso. É você deixar a sua vida ser conduzida literalmente por Cristo, por Deus. E Ele vai te incomodar na sua casa a você levantar de madrugada para orar. E aí você acorda, você não consegue dormir, mas você também não ora. Aí o Espírito Santo de Deus fala: amanhã eu pego ele de novo. Porque Ele nos dá sinais de provarmos do sobrenatural e nós rejeitamos. E nós viramos as costas. E nós olhamos para a lógica. Pastor, eu quero ver quando você estiver andando sobre as águas e você parar e dizer assim: pastor, não estou acreditando no que está acontecendo na minha vida. Como você não está acreditando? Viva! E viva o sobrenatural com Deus. Deus não te chamou para viver como cauda. Deus te chamou para viver como cabeça. No Evangelho nós temos a oportunidade de sermos provados para sermos aprovados. Mas enquanto não formos aprovados, nós seremos oprimidos pelos ventos, pelo medo, pela adversidade, até parar e entender que tudo isso é Deus permitindo com que provemos o sobrenatural. Você está prestes a provar o sobrenatural. E quando você provar o sobrenatural, você vai ver que vai ficar mais simples, mais rápido, mais fácil. O seu acesso com o Senhor não é para ser um acesso comum. Está todo mundo querendo ter Jesus em um lugar sólido, natural. Mas Pedro está querendo ter Jesus sobre as águas. Só quem vai ao encontro de Jesus sobre as águas recebe de Jesus uma ativação sobrenatural. Nenhum outro homem pôde receber o que Pedro recebeu. Pedro grosso, arrogante, cheio de dificuldade, mas acessível. Mas um homem disposto, mas um homem ousado. Ninguém quer falar: não, eu falo, tu és o Cristo. Ninguém quer ir: não, eu vou. Jesus vai encontrar com Pedro em uma circunstância e dizer: eu te escolhi para ser o meu sucessor. Em outras palavras, Jesus disse: cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Foi a esse homem que ousou o sobrenatural. E sabe por que Deus, na pessoa de Jesus, deu essa missão a ele? Porque essa era a maior honra que um apóstolo, que um discípulo poderia receber. Ser o sucessor de Jesus. Para Josué
essa foi a maior honra, ser sucessor de Moisés, carregar o peso da responsabilidade que vem carregado de glória. E do mesmo jeito que Moisés passou por entre as águas, Josué também passou. É forte. Conduziu o povo ao Jordão e o Jordão teve que abrir. E que Jordão que abria, né? Elias, Eliseu, virou brincadeira. Uma hora quando eu for lá, o Senhor for lá, dê ordem àquele Jordão para abrir. Mas experimentar Deus a um nível de sobrenatural não é para qualquer um. É para quem está disposto a ousar. Ouse acreditar no milagre dentro da sua casa. Ouse a crer na cura. Ouse a crer na resposta. Ouse a crer no mover de Deus. Ouse a crer que Deus pode, sim, Deus pode. Às vezes Deus nos coloca em situações só porque Ele quer que tenhamos acesso a algo simples. Na nossa perspectiva era algo maior, algo grande. Mas na perspectiva de Deus era algo simples que vai ser grande. Deus quer que você seja sensível a isso, presta atenção. Vai chegar um momento que você vai se encontrar com aquilo que Deus determinou, ou com alguém, ou com alguma coisa. E quando isso traçar o seu caminho e se deparar à sua frente, não haja como João Batista. Às vezes nós nos deparamos com a nossa resposta, acessamos a resposta, mas queremos continuar na perspectiva de algo grande, algo maior, com a resposta na mão. Eu quero que você entenda isso. Se Deus te proporcionou uma oportunidade de chegar a determinada situação e você conseguiu chegar lá, agora pare e entenda o que você precisa fazer. Seja um trabalho, seja dentro de casa, seja na família, seja no seu corpo físico. Não fique procurando se você já encontrou. O problema de João Batista que muita gente está vivendo. Quem és tu? Eu sou aquele que está no deserto gritando: aplanai-vos, prepara o caminho. Eu sou a voz do que grita. Ei, tá bom, glória a Deus. E agora que você já batizou Jesus? E agora que Jesus já veio? Desentendido? Vai continuar preparando o caminho. Vai continuar pregando a palavra. Vai continuar batizando o povo. Vai perder o foco e vai o quê? Afundar. Porque Deus permitiu João Batista ser decepado. Porque João Batista deveria parar o seu ministério e seguir Jesus. João Batista deveria parar e seguir Jesus. Acabou ali. Batizou Jesus, acabou. Pronto. Papel cumprido. Missão cumprida. Existem no nosso meio pessoas que estão próximos da sua missão, mas que poderão ser pegos pela sua perspectiva e receber a bênção e continuar em busca dela. O Senhor Jesus te deu uma oportunidade. Quando você pegar ela, abrace e não perca a oportunidade. Às vezes Deus coloca você em uma situação só para acessar algo. Só para isso. Não se preocupe. Eu já vi pessoas fechando um serviço, um trabalho, só para acessar o ambiente. Fechou o trabalho, deu tudo certo. Daqui a pouco o patrão disse: não, eu não vou mais querer o serviço.
Ele, beleza, tranquilo, tudo certo. Você não está triste porque você não vai pegar esse serviço? Não, eu só precisava estar lá. Só precisava ver tudo que eu vi. Eu só precisava entender. Eu só precisava estar naquele ambiente. Entendeu? É só um exemplo de uma situação de um jovem. Não frustre com a sua perspectiva. Quando você se achegar até Jesus, até aquilo que Ele preparou para você, não haja como João Batista, mas desfrute, invista tempo, invista a sua vida naquilo ali. Vamos nos colocar de pé. Depois que Pedro gritou pedindo socorro, o Senhor estendeu as mãos e o socorreu. Deus é um Deus de segundas oportunidades, de novas oportunidades. Quantas das vezes você caiu, você falhou, você errou, você pecou, e você ainda continua na presença do Senhor. O Senhor se importa com cada um de nós. E tudo que Deus quer é que tenhamos fé. E que venhamos a aprender com os erros que cometemos, com os deslizes que temos, que demos. Tudo que você fez, que frustrou os planos de Deus para a sua vida, reconheça, entenda e aperfeiçoe-se. E não erre mais. Dei um vacilo, falei o que não devia, peça perdão ao Senhor. Agi como não devia agir, reconheça, peça perdão ao Senhor. Quando você reconhece, você tem a oportunidade de voltar à plataforma com Deus, ao milagre, e continuar a sua caminhada até o propósito. Deus quer te dar uma experiência profunda com Ele. E eu quero profetizar isso sobre cada um nesse lugar. Eu quero profetizar que você viva o sobrenatural com Deus nesses dias. Que ainda durante esse mês, o mês de Nissan, o mês de abril, esse mês você tenha uma experiência fora do normal. Você experimente o Senhor como nunca outrora você experimentou. Você viva o sobrenatural com Ele. Eu não sei em qual área da sua vida, mas eu quero profetizar que você vai viver isso. O Senhor vai provar a sua fé diante de alguma circunstância, diante de alguma situação. E o sinal para isso vai ser o vendaval, seja ele físico ou espiritual. Vai ser o problema, a dificuldade, a adversidade, a situação de desconforto. Esse é o sinal. Começou, aconteceu, você sentiu, seu corpo reagiu. Deus está nesse negócio. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, eu quero que o Senhor me eleve. Eu quero provar, eu quero crer, eu quero viver, eu quero sentir. Deus tem o melhor para você.